Olá, nessa videoaula de hoje falaremos um pouco sobre o diagnóstico por imagem na coluna vertebral de cães e gatos. É uma situação que requer muito cuidado e, em muitas situações, somente um método de imagem não seria possível a conseguir fazer um bom diagnóstico. Então, é sempre importante também, relacionado a isso, determinar o local exatamente aonde está ocorrendo a lesão, sendo que isso é preponderante para que o clínico consiga chegar ao diagnóstico ou local e faça um bom exame de imagem para conseguir fazer um bom diagnóstico. Então, os principais problemas que a gente tem em relação a pacientes com uma alteração na coluna vertebral é saber se realmente a gente é preciso ser feito o exame de imagem de maneira rápida. É preciso ou não? É preponderante que se faça um diagnóstico rápido ou a gente consegue fazer um tratamento clínico no paciente primeiro antes de tentar submeter ele ao exame de imagem ou exatamente controlar a dor desse paciente ou não, né? E aí fica aquela coisa, pô, o paciente está com um problema na coluna, eu vou fazer o exame de imagem para depois fazer o exame neurológico. E aí a gente vai contra aquilo que normalmente a gente espera que seja feito. Que o primeiro sempre é tentar fazer o exame neurológico primeiro, para depois partir para o exame de imagem. Tem que lembrar que no cão e no gato a gente tem 7 vértebras cervicais, 13 vértebras torácicas, 7 vértebras lombares e 3 sacrais. Em relação às coxígeas, isso varia de acordo com a raça do cão e do gato. O processo transverso da sexta vértebra cervical é sempre maior. Existe a vértebra acrimal, ou seja, entre o espaço entre T10 e T11, tem a situação do anticlimal, que muda o sentido do processo espinhoso, e isso acarreta normalmente numa diminuição do espaço intervertebral. Então, isso tem que tomar um certo cuidado para achar que ali tem um problema necessariamente, mas pode estar relacionado com o próprio anatomia do paciente. E verificar sempre raízes nervosas, forame intervertebral, panículo, né? Isso aqui é sempre importante para tentar determinar qual que é a região que está afetada. A inserção normalmente das costelas é cranial a cada vértebra, né, vértebra torácica, e o processo espinhoso das vértebras torácicas são sempre maiores se comparado com outros segmentos. Aqui é só para mostrar, né, o exame de tomografia computadorizada, onde a gente tem o processo espinhoso, os processos transversos e aqui o canal medular. A gente tem o canal medular de forma redonda, né, que a gente o que espera encontrar, e aqui a gente não tem nenhuma alteração necessariamente, um exame normal de um segmento de um corte, né, da tomografia. Só lembrando a anatomia, então a gente tem aqui a primeira vértebra cervical, a segunda, a terceira, a quarta e assim por diante. A gente tem situações onde a gente pode ter a subluxação atlantoaxial, a gente vai verificar sempre esse espaço aqui, que aqui a gente espera que ele mantenha esse pequeno espaço, né, da vértebra, entre as duas vértebras, né? Então aqui a gente tem o ligamento, normalmente, que espera que esteja presente. E aqui a gente tem o processo odontoide, que na ausência dele a gente pode sugerir que esse paciente tenha uma subluxação atlantoaxial, né? E aqui a gente tem todo o esquema relacionado a como se dispõe essa articulação entre C1 e C2, né? O atlanto e axis. Aqui é só para mostrar, então a gente tem o que? A coluna, né? A espinha vertebral, né? E aqui a gente tem o núcleo do disco intervertebral. É isso daqui que normalmente a gente espera que entre no canal medular, acarretando alterações no organismo do paciente, né? Então a gente sempre tem que observar isso, tanto pensando num paciente que fez uma radiografia, fez uma tomografia ou uma ressonância, para a gente ter certeza que a gente não tem nenhum, né? E aí, eu estou fazendo normalmente essas etapas de maneira correta? Então, paciente com alterações neurológicas, primeiramente eu tenho que fazer uma boa anamnese e depois um exame físico completo, tá? Esse exame físico completo, posteriormente a gente vai fazer o exame neurológico
onde a gente vai tentar determinar qual que é a localização da lesão, onde está ocorrendo essa lesão. Tá? Então, vai localizar essa lesão e a gente tem 4 segmentos na coluna que a gente sempre tem que avaliar. A cervical, que é C1 a C5, a cérvico-torácica, que é C6-T2, a tóraco-lombar, T3-L3 e a lombosacra, L4-S1. A maioria das situações de problema de hernia de disco, ela está relacionado com, no primeiro momento, tóraco-lombar e depois cervical, que são as regiões mais acometidas. Né? E aí, caracterizei aonde está a lesão, aí eu encaminho o paciente para o setor de diagnóstico por imagem para tentar definir qual que é o local, qual que é a lesão que esse paciente vai apresentar. Então, como a gente vai localizar essa lesão, né? Se eu tenho um paciente com lesão no neurônio motor, eu vou verificar se é uma lesão de superior. Se for de superior, ele normalmente vai ter hiperreflexia, né? Porque ele não vai ter a inibição do arco reflexo, né? Porque normalmente é o que acontece, a modulação do arco reflexo, né? Então, isso no motor superior. No inferior, normalmente eu vou ter hiporreflexia, porque eu vou ter ausência do arco reflexo, do que vai chegar de reflexo para que aconteça o movimento. Ou normal, isso depende muito. Então, um paciente com lesão neuromotor superior, se ele tiver hiperreflexia, né, pode ser membro torácico ou membro pélvico. Normalmente ele vai ter, se ele tiver hiperreflexia em membro torácico e membro pélvico, vai ser cervical, então entre C1 e C5. Se eu tiver um paciente que tem hiperreflexia em membro pélvico e hiporreflexia em membro torácico, ele vai estar no segmento entre C2 e T12, C6 e T12. Se eu tiver um paciente normal, membro torácico e hiperreflexia em membro pélvico, o segmento é tóraco-lombar. E se eu tiver um paciente normal no membro torácico e hiporreflexia em membro pélvico, normalmente vai ser lombosacral. Pontos importantes, então, o reflexo cutâneo do tronco é uma situação onde a gente pode definir exatamente aonde necessariamente está ocorrendo a lesão, só que esse teste ele não é 100% eficaz, né? E normalmente quando a gente tem a ausência do panículo, vai definir que essa lesão está a 2 vértebras craniais, normalmente. A ataxia. As lesões normalmente vão de ataxia, vai para paresia, perda dos reflexos, depois perda da dor superficial e depois perda da dor profunda. Da mesma forma, o retorno é dessa forma que acontece do contrário. As afecções traumáticas, a gente sempre tem que avaliar parâmetros vitais, imobilização do paciente, exame neurológico rápido e exame de imagem para tentar determinar qual que é o prognóstico, né? Se ele tem uma ruptura, uma provável ruptura de canal medular, de medula espinhal. Na sala de imagem, a gente sempre tem que fazer o posicionamento correto e isso requer um paciente normalmente anestesiado. O cuidado é para que a gente não cause lesão também nesses pacientes que podem em algum momento acontecer se por acaso a gente extrapolar a necessidade do posicionamento. Em algumas situações é necessário o exame contrastado, né, a mielografia, que é o exame contrastado de imagem para avaliação do canal medular. Sempre tomar cuidado com o tempo de anestesia e com manipulações excessivas. Isso quando a gente fizer a radiografia ou radiografia contrastada. Existe a tomografia e a ressonância que normalmente faz com o paciente anestesiado, e a tomografia é possível que se faça uma mielotomografia, ou seja, a injeção de contraste no canal medular para tentar determinar qual que é a possível lesão. As modalidades que a gente tem, a radiografia, a tomografia e a ressonância. Então, qual que eu devo escolher? Normalmente vai depender da lesão que esse paciente vem apresentando. A radiografia normalmente é o exame mais rápido e mais facilmente disponível, né, para que seja feito. Entretanto, a gente tem muitos problemas relacionados à radiografia, que é a não detecção de determinadas alterações. Né? Então, eu posso ter lesão onde eu não vou conseguir ver, mesmo usando o exame contrastado. Então,
Como triagem, ele é um ótimo exame, mas em algumas situações é necessário que se faça outros exames, como a tomografia ou a ressonância, para tentar determinar qual que é a alteração que esse paciente vai apresentando. A tomografia, ele consegue detectar a maioria das alterações que o paciente apresenta na coluna vertebral. Porém, se for um processo traumático, onde há a saída do disco intervertebral para o canal medular e é um paciente jovem, em algumas situações eu posso não ver essa lesão na tomografia. E aí eu necessito da ressonância. E a ressonância também vai me ajudar muito se eu tiver a possibilidade ou não de tentar detectar tumores, que vai me dar mais base para diagnóstico. Além, logicamente, de alterações que estão relacionadas a sangramentos, a hemorragia que pode estar ali presente. A ressonância ela é mais efetiva do que a tomografia. Então, aqui, no anterior, a gente tinha uma radiografia, aqui é um exame tomográfico, né, que a gente consegue ver o ósseos de maneira correta. Aqui está o disco intervertebral e aqui o canal medular. Da mesma forma, a gente viu o canal medular, aqui dentro tem a medula, né, espinhal, onde a gente consegue verificar a possível. E aqui a ressonância magnética com um grau de detalhamento maior. Normalmente a ressonância magnética leva em consideração a água, então a gente tem o que? Líquido cefalorraquidiano, né, no canal medular que vai ajudar. O fato de ser uma cartilagem, né, o disco intervertebral ajuda também a visualização num paciente normal, né, então a gente sempre vai observar isso. E aqui, ó, bonitinho, o canal medular, redondinho, e aqui o núcleo pulposo do disco intervertebral. Doença do disco, então a gente tem três tipos hoje. O tipo Hansen, na verdade, ele tem dois e o traumático. Antigamente falava-se, há algum tempo atrás, falava-se de três tipos, né? Hansen tipo 1, 2 e 3. Hoje faz Hansen tipo 1 e tipo 2. E a hernia de disco traumática. O tipo 1 ocorre normalmente em raças condrodistróficas. Vai ocorrer uma degeneração do disco precoce, né? O núcleo pulposo vai perder a hidratação e vai ficar calcificado esse disco, né, o que a gente consegue ver em pacientes como Dachshunds, Shih Tzus, Lhasa, que são as raças condrodistróficas. Esses pacientes eles podem começar a apresentar alteração de 3 a 4 meses de idade, mas normalmente eles vão apresentar aí alteração por perto de 3 anos, com alteração de neurológica principalmente. Então você tem um ressecamento e calcificação do disco, vai ocorrer uma força normal sobre o ânulo fibroso e essa força normal vai causar uma ruptura do ânulo fibroso. E aí vai causar a extrusão do núcleo pulposo para o espaço extradural. Isso vai causar uma compressão medular e causar as alterações neurológicas que esse paciente apresenta. A lesão vai depender do impacto, da extensão e da quantidade do material que vai adentrar a coluna medular. E isso vai definir se o paciente ele vai parar de andar ou se ele só vai ter uma ataxia necessariamente nesses casos. Aqui é para mostrar uma radiografia onde a gente consegue detectar entre T12 e T13 uma calcificação do disco intervertebral. Então isso daqui é o disco intervertebral calcificado. E aqui você tem entre T13 e L1, né, 13ª torácica e primeira lombar, uma diminuição de espaço. Por que eu sei que aqui tem uma diminuição de espaço intervertebral? Porque eu vou comparar com o espaço posterior. O espaço posterior é maior, se comparado com esse aqui, com exceção, lógico, de T11, T10 e T11, que é a vértebra acrimal, onde normalmente já é mais diminuído, mas aqui você tem uma diminuição do espaço, mesmo comparando com esse espaço que está com o disco calcificado, ele também é menor. Então eu tenho uma diminuição do espaço intervertebral entre T13 e T11 e tem uma calcificação de disco entre T12 e T13. Aqui um exame tomográfico, né? Então o que a gente vê? As vértebras aqui e a gente vê aqui um disco calcificado com esse disco também dentro do canal medular, causando as alterações necessárias para esse paciente, causando os problemas. Por que eu sei que aqui é um disco calcificado? Porque ele tem a mesma característica do osso da vértebra. Né? Aqui você tem também uma calcificação de disco intervertebral, mas necessariamente ele não está dentro do canal medular.
Aqui é um exame tomográfico ainda, né, mostrando aqui o núcleo do disco intervertebral, né, e aqui ele dentro já do canal medular, causando a compressão no canal medular. E o exame de... Aqui outro exame de tomografia, né, mostrando, na verdade esse é um exame de ressonância, mostrando o disco aqui dentro do canal medular, fazendo a compressão, aqui é o líquido cefalorraquidiano, que a gente consegue ver por conta de ser líquido, né? Então a ressonância ela detecta sinais do íon hidrogênio, então a gente consegue ver aqui e a diminuição do espaço nesse paciente, né? Aqui está já uma mielotomo, né? Com o disco aqui dentro do canal medular, levando a compressão da medula espinhal. Aqui uma ressonância, onde a gente tem discos normais, né, diferente porque o disco na ressonância eu consigo ver melhor o disco. Aqui eu tenho a ausência do disco e eu tenho essa lesão com a perda até do líquido cefalorraquidiano aqui nessa região. Então você tem uma compressão, provavelmente o disco está aqui, causando a alteração de compressão no canal medular. Novamente a ressonância, né? A gente tem aqui uma parte do disco e aqui uma parte da compressão que a gente tem aqui do disco intervertebral. Lembrando que na ressonância sempre eu vou ter a característica diferente do que a gente vê na tomografia e na radiografia. A gente não tem a formação da imagem quando o disco é calcificado. Aqui um paciente na cervical, então você tem comparado esse espaço, esse espaço, esse espaço está diminuído, aqui é entre C5 e C6, você vê que tem uma diminuição do espaço entre a vértebra C5 e C6, além de você ver pequenas alterações referentes à regularidade, né, desse canal medular. Isso aqui pode ser um paciente com suspeita até de síndrome de Wobler ou espondilomielopatia cervical, tá? Que pode ocorrer normalmente em cães de grande porte. Né? Aqui, de novo, né, uma tomografia, na verdade uma ressonância, onde a gente consegue ver o canal medular aqui com uma alteração referente ao disco que saiu dentro do canal. Aqui é a ressonância, aquele mesmo paciente, e você vê o quê? A compressão, uma leve compressão no canal medular, na região cervical, entre C5 e C6, que está referente, e não só aqui, como se a gente vê o canal anterior, você também tem uma leve compressão do canal medular. Se eu ver só radiografia, eu não veria essa lesão, diferente do que a gente vê agora na ressonância. Tem o Hansen tipo 2, que ocorre em raças não condrodistróficas, então não vai ter a extrusão do material discal, então o disco ele não vai sair, ele não vai causar compressão, vai ter um deslocamento de todo o disco em direção à medula, também chamado de protrusão discal, né? Então tem uma degeneração do ânulo fibroso e do núcleo discal, vai ter um enfraquecimento do ânulo, vai ter uma expansão do material nuclear e vai ter a protrusão de todo o disco intervertebral. A protrusão dorsal de todo o disco em direção ao canal medular. Então você tem essa situação aqui, ó. Você tem só uma compressão ventral, né, do disco intervertebral no canal medular que ocorre aqui. Lembrando que o canal medular tem que ser redondinho e aí você tem essa depressão aqui ventral do canal medular. Da mesma forma aqui, é uma tomografia mielotomo, né, e aí você vê, ó, a compressão do disco, mas ele mantém a sequência depois desse espaço. Então, dou uma protrusão do disco. E aqui, uma ressonância, né, a gente consegue ver aqui, ó, todo o disco dentro do canal, esse caso aqui, ele causando uma protrusão, só que esse aqui tem uma bem mais pronunciado, provavelmente com bem mais alterações clínicas nesse paciente. O Hansen tipo 3, que na verdade ele já não apresenta mais esse nome, né? Ele é considerado a hernia de disco traumática. Também um achado de extrusão do disco pulposo no núcleo hidratado, o paciente com disco íntegro e o núcleo não calcificado,
e os sinais que estão relacionados à contusão medular e não à compressão. Então vai ter um trauma direto na coluna vertebral, com forte impacto e estresse no disco intervertebral. Isso leva à extrusão de alta velocidade do núcleo pulposo. Vai ter um alto choque na medula espinhal, vai levar a infarto, edema, hemorragia, mielite e eventualmente mielomalácia. E o material discal ele pode se entremear no tecido da medula espinhal. Aqui a mielografia e a tomografia computadorizada, o mielotomo, não é possível a identificação desse tipo de lesão. Eu vou conseguir fazer somente a verificação com a ressonância. Então a gente tem a imagem de ressonância magnética, aqui o núcleo pulposo com água ainda, né? Então um material não calcificado, um disco não calcificado, e você vê a lesão aqui causada pela compressão traumática. Aqui da mesma forma, seria aqui o canal medular e o disco aqui causando a compressão do canal medular. Aqui da mesma forma, e já com algumas alterações de edema, né, de lesão mais no canal medular já. Aqui da mesma forma, e aí você tem essas linhas aqui que são relacionadas ao aumento do líquido, que pode ser uma hemorragia, pode ser um edema na medula, pode ser até uma mielomalácia, dependendo da situação. Disco espondilite, que é uma infecção, normalmente inflamação e infecção do disco intervertebral e, em algumas situações, do corpo vertebral. Então, pode estar relacionado com quadros de brucelose ou qualquer outra bactéria que se desprende do local de inserção e vai para a circulação e chega à coluna vertebral. O que acontece? Ele vai causar uma inflamação e uma infecção local nas vértebras, principalmente no espaço intervertebral. O que a gente vai ter? Diminuição do espaço por conta do local acometido e áreas de lise em volta desse disco intervertebral. Tá? Então aqui você tem uma disco espondilite porque ele começa a acometer o corpo vertebral também. Tá? E aqui já num grau mais elevado, em algumas situações com a melhora clínica do paciente, às vezes tem o fusionamento da vértebra. Você vê que tem áreas, parece que ele está comido, né, para ter uma lise óssea bem importante no espaço intervertebral. Então, paciente com disco espondilite. E esses quadros, normalmente, esses pacientes apresentam febre, né? Intermitente, é um paciente de grande porte, pode ter áreas de lesão, então pode causar aqui. Outro paciente, né? Que aí tem a mielografia e aqui você tem a disco espondilite presente nesse paciente com menor grau comparado com o outro, mas você vê que tem áreas aqui, ó, líticas, né? Radiolucentes no espaço intervertebral onde deveria ser mais radiopático. Aqui uma tomografia, na verdade uma tomografia computadorizada, né, onde a gente vê quase a vértebra fusionada. Entretanto, a gente vê áreas de hiperatenuação, né, que o raio-x não chegou à placa de captação e ele está diminuído. Então, ele tem uma área de lise aqui que está relacionado com a discoespondilite. Né? Aqui, todo o corpo, todo o disco, todo lítico, né? Por conta da discoespondilite na tomografia computadorizada aqui. Tá? Você vê a área de lise aqui que deveria ser todo branco, na verdade ele está já bem alterado. Fraturas e luxações, é possível a gente verificar. Aqui é uma luxação que não necessariamente é traumática, é subluxação atlantoaxial. Lembrando sempre que nas primeiras imagens a gente mostrou que isso aqui ele tem que estar bem próximo, né, o processo espinhoso ele tem que estar bem próximo aqui no atlas, né, e esse aqui ele está com esse aumento de espaço, então ele tem uma subluxação atlantoaxial. Fácil de detecção, tem que tomar um certo cuidado para não forçar muito e causar mais alterações ao paciente. Luxação vertebral, né, a gente tem sacral, L7 e L6. Tem uma luxação entre L7 L6 e L7, né, uma luxação vertebral. E aí, se a gente observar a tomografia, a gente nota que esse paciente também tinha uma fratura de corpo vertebral de L6, né, que não foi visto na radiografia. Então, isso também é possível observar. Né? E aí, a gente observando aqui, isso aqui é uma reconstrução 3D, né, do mesmo paciente. Você vê que ele tem uma fratura no processo transverso,
E também tem a luxação com uma pequena fratura aqui em porção caudal de L6. Aqui um outro paciente com fratura de corpo de L7, né, com desvio ventral nessa radiografia com a lesão, né, desvio ventral. Isso aqui não dá para afirmar 100% que ele tem ruptura do canal medular, mas isso vai variar dependendo dos sinais clínicos que o paciente apresenta. Né? E aqui você tem a diminuição, né? Ele deveria ter mais ou menos o mesmo tamanho, a L7, que é o L6. Você vê que ele está diminuído, provavelmente tem um deslocamento cranial. Então é bem provável que esse paciente tenha a secção do canal medular. Esse paciente aqui é um paciente com fratura também, mas que se a gente observar a radiografia, a gente quase não consegue verificar essa fratura. Né? Então a gente observa aqui, ó, esse de C1, né? É difícil de visualização, principalmente por conta da sobreposição óssea que apresenta. E aí a gente observando na tomografia, a gente consegue verificar que todo o corpo vertebral de C1, né, da primeira vértebra do Atlas, ele está fraturado. Né? Isso está ocorrendo nesse paciente. E aí observando aqui, ó, no corte longitudinal, a gente observa toda a fratura apresentando aqui na primeira vértebra cervical. Casos diversos, caso de mieloma múltiplo, né? Esse paciente aqui, se a gente observar e tentar lembrar das radiografias anteriores, a gente vai perceber que essas vértebras elas estão mais radiolucentes que o normal. Né? O corpo delas, elas deveriam ser mais radiopacas, elas têm essas lesões radiolucentes, essas áreas radiolucentes até no crânio aqui, no processo espinhoso, do que o normal. Isso aqui é característica de mieloma múltiplo, um paciente que tem um tumor ósseo e medular, né, que causa esse tipo de alteração. Né? Ele vai ter em todo o segmento. Normalmente a gente não é tão comum a gente ver tantas lesões, é mais sutil e mais difícil de diagnosticar. Aqui, um canal medular, né, onde a gente tem esse aumento do espaço na mielografia. Você vê que tem uma estrutura que está aumentada dentro do canal medular, levando a que a parte do contraste ele está bem espaçado. Isso aqui é um caso de sarcoma histiocítico dentro do canal medular, tá? Que foi feito o diagnóstico posterior. E aqui, né, o mesmo caso, onde a gente observa dentro do canal medular esse sinal aqui, né, esse aumento, essa hipoatenuação aqui presente. Tá? Então, aqui no hipersinal, na verdade, na ressonância magnética, a gente observa essa lesão ovalada dentro do canal medular, que é o sarcoma histiocítico. Aqui outro caso de tumor na medula óssea, medula espinhal, que é o oligodendroglioma, né, que a gente observa aqui essa lesão aqui, né, que ocorre dentro do canal medular, que é pelo quadro tumoral. Da mesma forma, né, a gente observa aqui e bem presente nesses pacientes. Né? E aqui com contraste, esse tumor é vascularizado, então consegue-se ver essa vascularização com a injeção de contraste IV, e aí é possível verificar aqui essa lesão. Então aqui só para mostrar alguns quadros, né, como a gente já falou, de diminuição de espaço intervertebral comparado aqui entre L1 e L2, né, a gente sempre compara um antes e um depois do espaço intervertebral, percebe-se que tem uma diminuição de espaço intervertebral. Aqui da mesma forma, L3 e L4 tem uma diminuição também com calcificação de disco intervertebral. Aqui outra situação, né, que é semelhante ao que foi falado lá na frente, a calcificação entre T12 e T13 e T13L1, diminuição do espaço intervertebral na radiografia. Cervical, a calcificação de disco, já com esse disco extruído para o canal medular, isso na região cervical, aqui é C3, C4, provavelmente, que está a alteração. Né?
Aqui o quadro de disco espondilite, né, com áreas de lise no espaço intervertebral, né, na margem caudal e cranial das vértebras, que a gente verifica que é L1 e L2, então margem caudal de L1 e margem cranial de L2, você vê que tem lise óssea bem presente. Aqui o mesmo quadro, já mais avançado, onde a gente já tem até a proliferação óssea dorsal e ventral, né, com a diminuição do espaço aqui. Aqui um paciente com mielografia, onde a gente vê o que? A interrupção do contraste, da linha de contraste, entre T3 e L1, tá? Com um pouco de diminuição de espaço. Isso aqui é hérnia de disco intervertebral. E aqui também a síndrome da cauda equina, onde tem uma instabilidade lombosacra, e aí há uma compressão das raízes nervosas aqui em T7 e S1, que a gente vê na ressonância aqui, bem evidente essa compressão. E aqui um tumor ósseo no canal, nas vértebras, né, que pode ser um osteosarcoma, causando alterações nesse paciente. Com isso a gente finaliza as alterações referentes à coluna vertebral de cães e gatos.